Salve, salve nação! Saudações rubro-negras! Flamengo no Mundial de Clubes! E a pergunta que eu faço para vocês é: Mengão tem chance contra o Chelsea? Bom, se chegar até lá com este elenco completo, 100%, eu acredito que tem muitas chances. Até porque esse jogo vai demorar bastante para acontecer, só dia 20 de julho, e muita coisa pode rolar até lá, né? Falta bastante tempo, mas os preparativos já começam, né? A preparação aí. E temos também jogadores aí que possivelmente até lá talvez não possa estar mais no Mengão, né? Falo aí de Wesley e o Gerson, né? Tem conversas aí, né? Que talvez não passam aí do segundo semestre no Mengão. Mas por enquanto são só boatos, né? Não podemos confirmar nada. Temos um corte aqui da ESPN FC falando das preparações para este jogo. Os créditos e os links estão na descrição. Bora lá pro vídeo. Bem, todos estamos super empolgados para esse momento. Acho que tem vários jogadores aqui que ainda não vivenciou jogar contra grandes equipes, principalmente europeias. Então isso vai ser uma grande chance para eles vivenciar esse tipo de sensação. E também muitas vezes aqui no Brasil se compara muito a qualidade, seja do Brasil, da Sul-América, com a Europa. Então, realmente, nesse campeonato a gente vai conseguir ver isso. A minha expectativa é grande. Sabemos que tem muitas coisas que vai acontecer até essa partida. Porém, estamos já nos preparando também mentalmente, porque vai ser um jogo diferente de todos aqueles que estamos acostumados. Mas, como sempre, vamos fazer o nosso melhor. E antes de pensar no Chelsea, vamos pensar na nossa equipe. O Flamengo sempre tem o objetivo de fazer o melhor em qualquer competição que entra. Esse sempre é o nosso objetivo, de entrar nas competições, chegar ao fundo para ser campeão. E vamos fazer o nosso melhor. E esse nosso melhor vai ver até onde a gente vai chegar. Tá aí, então, Alexandro, que está com a seleção brasileira, né? Vai estar à disposição do Dorival Júnior no jogo de hoje contra a Colômbia. Mas ele deu essa entrevista para a FIFA, para falar do Super Mundial de Clubes que vem aí. E com entusiasmo, né? Meio naquele tom ali, mas com entusiasmo na hora de medir a diferença. Eu acho que ele segurou o entusiasmo. Eu gostei, foi um sorriso do capitão quando você falou com entusiasmo. Entusiasmo não, foca no capitão, foca no capitão. Mas com a empolgação de poder testar o Flamengo contra um time como o Chelsea. Mas é o jeito dele mesmo. Fala, seu Pascoal. Não, é assim, todo mundo sabe a minha opinião a respeito do Flamengo. Né? Para mim, o Flamengo tem um time incomparável. Eu estou falando um A bem curtinho. Porque se você pegar na América América do Sul... Tem até gravação disso aí, não tem? Tem. Se você pegar na América do Sul... Incomparável! Então, esse é um pouquinho menos. Tem mais As. Incomparável! Entendeu? Esse é o Flamengo. Esse teve muito A, não? Campeonato é esse? Na Libertadores, aqui na América do Sul, é esse último aí. Esse último aí. Para pensar um pouco mais, você já encolhe um pouquinho o ar. Tá. Entendeu? Mas o grupo do Flamengo é completamente factível. Chelsea. Mas passam dois. Passam dois. Esperance e Leão do México, certo? Certo. Que eu acho que, com todo o respeito a todos os outros adversários, o Boto disse ontem, e só José Boto, o diretor de futebol do Flamengo, disse ontem que o Flamengo estaria entre os 70%, ele é melhor que 70% na Premier League. Só para a gente e ilustrar, os 4 primeiros. O aproveitamento do pessoal do grupo do Flamengo. Claro que a gente está falando do Chelsea na Premier League, né? 55%. Flamengo, aproveitamento de 75%, a gente está falando de Campeonato Carioca, é diferente, realmente. O Esperance na Tunísia, 75%, e o Leão, Muito grande, 72%. O Leão é o time do Rames? Está no Leão? Está no Leão? A memória não me trai. Vamos pesquisar. Eu sei que ele foi para o México. Vamos pesquisar. Mas, e aí, para o flamenguista, ou para o rubro-negro, como o pessoal gosta de falar, né? Ficar empolgado, você que atuou com o manto? Edu, eu acho que olhando para o grupo e as pretensões do Flamengo, a montagem de elenco, a qualidade que o Pascoalzinho já ressaltou, eu acho que o olhar é para você fazer uma bela primeira fase. Assim. O Flamengo tem totais condições de conseguir a classificação. Enfim, é um elenco muito forte. O Flamengo é grupo D, então ele vai pegar o primeiro ou o segundo isso é do grupo importante C. Também, né?
Né? Primeiro ou segundo... Você já está olhando lá para frente. Eu acho que é... Sim, é Não, claro. mas é interessante você ver os chaveamentos, né? E o que passa muito, Edu, que é importante falar aí do trabalho do Felipe Luiz, é isso. Porque, assim, o Felipe Luiz, ele, há um tempo atrás, ele deu uma entrevista falando que ele sabia que tinha o melhor elenco da América do Sul. E que era a função dele fazer esse time jogar bem. E ele está conseguindo fazer isso. Então, assim, é um elenco de muita qualidade, mas que tem uma intensidade de jogo, um interesse pelo resultado que chama a atenção. É lógico que são enfrentamentos diferentes, né? Como você falou. O Campeonato Carioca é uma coisa, né? Libertadores, Campeonato Brasileiro, né? E o Super Mundial, que é um dos campeonatos que o Flamengo disputa. Mas aí a gente tem uma questão a ser, né, conversada, os enfrentamentos que o Flamengo vai ter na primeira fase e no restante da competição. Mas olhando só para Flamengo, é isso, é um elenco muito qualificado. Né, na questão técnica, é um elenco que tem jogadores com currículo gigantesco, como o Danilo, como o Alexandre, o Felipe Luiz, que é o treinador, mas que conhece muito desse ambiente também. E o Jorginho chegando. Isso, o Jorginho que pode chegar. Então é um time que tem qualidade, entende o tamanho que tem intensidade. Então chama um pouco a atenção e faz o flamenguista sonhar em... Eu acho que tem uma... Peraí, fazer um grande campeonato. O Vitor Birner, até quando ele erra, ele acerta, né? Não, então Ele tinha razão. O Leão é o time do Rames, então vai ter Rames contra Flamengo. É isso, né? O Oswaldo Passal, que estava morrendo de medo do Rames na Colômbia, quando for enfrentar o O Flamengo... Rames na seleção da Colômbia é completamente diferente do Rames do clube. Mas pelo jeito não tem esse medo todo quando é o Leão contra o Flamengo. Eu acho o seguinte... Você acha que São não vai... demais, eles Você são. acha que não vai jogar tudo isso? Não, eu acho que é um jogo que, pô, se o cara não quiser jogar no Mundial de Clubes com o mundo inteiro vendo, aí eu desisto. Eu desisto, né? Não sei se ele consegue. Aí é uma outra questão. Né? Querer, eu acho que ele quer. Né? Porque fica muito fácil quando o cara não quer jogar, quando joga bola, não quer. Quando joga bem, joga quando quiser. Nenhum jogador é assim, né, no futebol. Eu acho o seguinte, tem uma coisa que ninguém está se atentando. Os europeus, que são os favoritos, vão ter o campeonato no final da temporada. Não é depois do final da temporada europeia. O campeonato é depois da final da Liga dos Campeões, que encerra a temporada europeia. Os jogadores da Europa estarão fisicamente arrebentados. Emocionalmente, eu não sei quanto eles vão estar comprometidos com esse torneio, porque apesar, por exemplo, do Flamengo, na história do futebol, ser muito maior do que quase todas as equipes europeias, por uma questão de ter dinheiro, do futebol ser eurocentrista, quando a gente fala de importância e tudo mais, eles não têm rivalidade, eles não têm essa ânsia de ganhar das equipes brasileiras. Não tem essa coisa que nós temos para ganhar deles, exatamente porque eles são os ricos e poderosos. Né? Então, fisicamente, as equipes brasileiras, mesmo com um calendário destrutivo daqui, tendem a chegar... Bem meio da temporada. Meio da temporada. Quando aqui as equipes devem estar muito bem fisicamente. E o Flamengo, sendo mais específico, está fazendo um planejamento para fisicamente estar bem. Eu não sei como é que o Flamengo vai administrar Libertadores, Brasileiros, 2 jogos de Copa do Brasil que tem antes do Mundial. Mas o Flamengo, que tem o melhor elenco na América do Sul, no mínimo, desde 2019, né, como se fosse um Bayern de Munique e a América do Sul fosse a Alemanha, de tão melhor que é o elenco do Flamengo, comparado às outras equipes, tem uma coisa que está me chamando a atenção muito positivamente esse ano. Com a mudança de diretoria, eu acho que não é só o técnico, mas com a mudança de diretoria e também, me parece, de ambiente interno e saída de um ou do outro jogador, o Flamengo é um time muito humilde. É um time que luta por cada bola, que é uma coisa que a gente não via antes. É um time que se adapta a situações de jogo. Por exemplo, foi fazer o jogo de volta contra o Fluminense, do Mano. Ele fez um jogo físico, jogo duro, muito pegado. Antes o Flamengo sofria. Quando não sofre, se adapta. Perde um jogador em Itaquera, linha de 5, sem problema. Bruno Henrique tem que ser centroavante. Sem problema. Gerson pode jogar na linha de 3 atrás do atacante, de segundo volante, sem problema. Plata vai jogar de centroavante. A capacidade... Plata e Luiz Araújo lá na frente, a solução. A capacidade de adaptação desse time, que está em crescimento, parece muito grande. E quando você tem um elenco desse nível, com capacidade de adaptação, eu acho que dá para você ficar otimista. Obviamente, não dá para colocar o Flamengo como favorito para ganhar o Mundial, mas
Se chegar bem fisicamente, acho que dá para fazer uma bela campanha. Né? O leque de opções do Felipe Luiz / José Boto é muito grande, né? E você falou de um toquezinho ali que eu também me chama a atenção, que é a saída de alguns. Quer dizer, que parece que foi ali, não, o Fabrício Bruno pode ir, né? Vamos aqui limpar. O Gabriel Gabigol, pode sair. O Gabigol também. Sim. Agora, a questão... Será que isso, e me chama a atenção como a solidez do time, perdeu um jogo só, né? Solidez defensiva. Felipe Luiz. É incrível, né? E às vezes tem gente que fala, não, poderia estar dando mais show. Só que ele perdeu Cebolinha, perdeu Pedro e mesmo assim conseguiu vencer o Carioca, venceu a Supercopa do Brasil. Perdeu o Bruno Henrique recentemente, mas vai voltar, tem um problema de lesão muscular. Mas é o suficiente para encarar o Chelsea de igual para igual? São enfrentamentos que a gente não está acostumado a ver, né? Então passa muito pelo momento, pelos jogadores que o Flamengo vai ter e o Chelsea também, né? A montagem, como o Chelsea vai chegar. O que chama, assim, a gente pode fazer as observações do que a gente está vendo até aqui. E eu acho que todo mundo concorda com relação a isso. Que o Flamengo tem um elenco que pode fazer um enfrentamento de igual para igual, principalmente se a ideia de jogo for bem formulada, e aí passa pelo trabalho do Felipe Luiz. Eu acho que é um cara que vai estudar todos os aspectos do jogo. Individualmente, o Chelsea é bem melhor que o Flamengo. Sim. Coletivamente, o Flamengo pode tentar equiparar. E fisicamente. Tá melhor, como o Brenner falou, que vai chegar em um momento melhor. Porque as finais dos mundiais de dezembro são quando aqui os jogadores estão arrebentados. A gente viu o que aconteceu com o Botafogo no último ano. A gente passa por isso. Os europeus estão no meio da temporada. Isso, exatamente. Aí o jogo vira. Vai se inverter agora. O Zé Boto ontem falou que, está na nossa tela inclusive, que o Flamengo é melhor que 70% da Premier League. Isso inclui o Chelsea, então, ou não? Não, ele disse que... E ainda falou mais, esse é um ponto. Pois ele disse, 3 ou 4 equipes do futebol inglês jogam melhor que o Flamengo. 3 ou 4. Então o Chelsea não está incluído nessa relação. Então mostra que eu acho muito generoso dele falar isso. Né? Até porque, como ele disse na entrevista ontem, se não me falha a memória, ele disse que alguns técnicos europeus que o conhecem estão procurando saber como é que é esse time do Flamengo. Por que esse time joga tudo isso? Como é que esse time consegue ter esse desenvolvimento? Por que o time tem tantos jogadores que se movimentam? Por que essa movimentação tão espontânea, uma movimentação tão agressiva no ataque? Os jogadores sempre aparecem para finalizar. Né? Então, existem muitos pontos de referência, como o lateral direito, que está passando por um grande momento. Às vezes tem que segurar um pouquinho o lateral esquerdo, porque não dá para ficar muito perto ali do Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique dá um corte para cá, ou é o Cebolinha que tem que ajeitar a bola para entrar para dentro. Então, tem muitas coisas que podem ser observadas no time do Flamengo, dependendo da escalação do Flamengo. Mas tem um fator que eu entendo que o Flamengo tem, que é o volante do Flamengo. Né? O volante do Flamengo é o cara que joga com consciência como primeiro volante, porque se o time perde a bola, o primeiro a correr para se posicionar é ele. Então eu acho que nesse... O Pulgar? O Eric Pulgar. Ele é o primeiro a se posicionar. Os zagueiros estão sempre posicionados. Você nunca vê o time do Flamengo desprevenido no contra-ataque. Difícil você ver isso, porque sempre tem o posicionamento dos zagueiros e do volante. Às vezes os laterais passam, mas tem as coberturas. E o movimento do meio-campo para frente é um movimento que é muito bem coordenado. E esse movimento passa por 3 jogadores que são fundamentais. De La Cruz, o debochado, Georgian de Arrascaeta e, para mim, o cara que é o diferente de todos eles, que é o Gerson. A movimentação do Gerson chama muito mais atenção do que propriamente o que os outros jogadores possam fazer. Porque o Gerson joga com um falso ponta pela direita, ou ele pode jogar como ponta de lança pela direita, ou ele pode entrar com a bola dominada, ou ele pode finalizar de fora da área. Então tem muitas coisas que o time adversário tem que... Olha quanto que o adversário tem que se preocupar com o Flamengo. Fazendo jus ao apelido, né? Coringa. Não, o Gerson hoje... Talvez hoje na seleção ele não vai conseguir fazer essa função, né? Não tem um outro tipo de posicionamento, porque não tem um volante. Uma coisa que me chama muito a atenção. A gente volta ao que a gente estava falando, né? Como os jogadores às vezes têm que se adaptar na seleção. Adaptação. Uma coisa que me chama muito a atenção é que o treinador do Flamengo está muito claro que ele bebe bastante na escola e no espírito do que é o jogo do Simeone. E o Simeone a gente já viu com equipes bem mais fracas. Por exemplo, o Simeone, vice-campeão da UEFA Champions League, tinha um time muito mais fraco individualmente que o Real Madrid,
porém o espírito era tão guerreiro que o Sérgio Ramos tem que fazer um gol nos acréscimos para levar para a prorrogação daquele Atlético de Madrid que foi campeão nacional, se a memória não me trai, acho que não, naquele ano, e podia ter sido campeão europeu também, porque não abriu as competições mesmo tendo um elenco curto para aquele padrão. Ou seja, se o Felipe Luiz conseguir levar isso, e não é do dia para a noite, para o Flamengo, que está formando uma personalidade, eu gosto muito da coisa da personalidade coletiva, diferente do que foi o Flamengo do Jorge Jesus, diferente do que foi o Flamengo em busca dessa personalidade. Mas que tem também, tem um pouco disso também, né? De ser protagonista, isso, mas de outro jeito. O que chama atenção, Biné, é que ele tem, o Felipe ele tem uma formação ali como treinadores de exemplo para ele, que circula nessa área defensiva, né, que a gente pode falar do Simeone e do gosto da bola do Jorge Jesus. Sim. E aí, como ele é um cara diferente, ele sempre foi, né? O Pascoalzinho tem muitos exemplos dele como atleta também, e aí a Muito história dele foi mostrando, a maneira como ele absorvia desde atleta as informações que o treinador passava. Então, é muito a cara do Flamengo. O torcedor olha para o Flamengo do Felipe Luiz e vê algo identificado com o Jorge Jesus. Isso agrada a arquibancada. Só que ele traz informações defensivas do Simeone, que talvez o torcedor comum ele nem perceba. Ele só perceba que o Flamengo tem uma segurança. Tem muito a ver, né? É isso, exatamente isso. Ele joga para a torcida, não é joga para a torcida. O futebol é o que agrada o torcedor, só que defensivamente ele tem a segurança. E aí, galera, tem chance contra o Chelsea? Se você acredita que o Mengão tem chances, deixe aí nos comentários a sua opinião. Bom, eu acredito que tem chances, sim, desde que não tenha nenhum desfalque, né, até lá, porque vai demorar o jogo ainda, né? E se o elenco estiver completinho, né, tem jogadores aí que talvez não durem até este jogo aí. Tem boatos aí dos corredores lá do Ninho do Urubu, de fontes aí meio que seguras, de que Gerson e Wesley não duram até o segundo semestre aí no Mengão. Então, assim, se chegar este elenco completo até o dia do jogo lá, tem muita chance sim contra o Chelsea. Grandes chances. Agora, se chegar o dia do jogo e tipo, vamos supor, né? Tomara que não aconteça, Deus me livre, né? Pedro lá contundido de novo. Aí Gerson e Wesley realmente saiam do Flamengo. E são desfalques aí muito importantes, né? Já fica muito complicado, né? De se equiparar ao Chelsea aí, né? Aí fica difícil. Mas, que nem eu sempre digo, no futebol nada é impossível. O jogo tem que ser jogado, né? Depois do final do jogo tirar as conclusões. Antes, não tem como saber, né? Bom, mas é isso, né? Vamos esperar chegar, né, galera? Ainda falta um bom tempo ainda aí. Não adianta a gente sofrer antes do tempo. Bom, então é isso daí. Gostaria de pedir aquela ajudinha pra vocês, né? Com o seu like, sua inscrição. Ative o sininho aí para receberem os novos vídeos. E eu fico por aqui. Até mais. Valeu. Fui!